Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 14 a 16, onde a palavra de Deus nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Refletiremos nesse dia a respeito do tema recomendações importantes para você. Bem, queridos, geralmente os pais costumam fazer recomendações a seus filhos, com o objetivo de que façam as melhores escolhas, para que sejam cautelosos em suas decisões e, sobretudo, para demonstrar o seu cuidado na vida de seus filhos. Ao olhar para a primeira carta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, especificamente nessa sessão, podemos notar que Paulo está impossibilitado de orientar o seu filho na fé, Timóteo, pessoalmente. Contudo, ele faz por meio de carta. O apóstolo Paulo, ele tinha um propósito ao escrever esse texto para Timóteo, preparando-o no sentido do procedimento para com a casa de Deus. Timóteo teria pela frente um grande desafio, um ministério importante. E tendo em vista que Timóteo era um jovem pastor, com dúvidas, receios e, sobretudo, inexperiência, Paulo resolveu fazê-lo por meio de carta. E o que nos chama a atenção é que as recomendações feitas por Paulo não são pautadas aqui, baseadas na sua experiência de vida, mas sim na vida de Jesus. Se observarmos o primeiro ponto das recomendações de Paulo, está focando-se no ministério ou seja, no mistério da piedade. E essa, por sua vez, exercida por Deus em favor do ser humano. Paulo enfatizou a Timóteo a palavra piedade, mencionando-a pelo menos 10 vezes em sua primeira carta. E certamente porque é algo que necessitamos aprender, é algo relevante, a qual eu e você precisamos exercer para com aqueles que têm uma vida de total dependência dos outros. Pedro é outro personagem que compartilha da piedade de Jesus para conosco, mostrando-nos a triste realidade de um paralítico que não era notado pela sociedade de sua época, uma sociedade impiedosa. Esse homem paralítico, ele por sua vez é curado por Jesus. Eu e você podemos ver esse relato ao nos deparar com o livro de Atos, no capítulo de número 3, versículo de número 12, onde a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Mas Paulo continua as suas recomendações a Timóteo, mostrando-lhe que Jesus foi além disso. Jesus teve muito mais do que a piedade de curar um homem paralítico. Eu e você podemos perceber isso, porque Jesus ele teve uma verdadeira trajetória ao deixar o reino celestial, encarnando-se na forma humana. Contudo, devo ressaltar que sem pecado, pois ele precisava cumprir sua missão e a sua missão era resgatar a raça humana. Vemos Paulo mencionar que Jesus foi justificado, e isso é esclarecido ao olhar para a segunda carta de Pedro. Na segunda carta, no capítulo de número 1, versículo de número 17, eu e você podemos observar que é mencionado o seguinte:
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas Paulo continua suas recomendações ao jovem Timóteo, afirmando que Jesus foi contemplado por anjos. E nós podemos ver isso em alguns momentos distintos, mas quero citar um momento específico, narrado por Lucas. Eu e você podemos perceber isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos de número 41 a 44, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Note você que em momentos de oração somos confortados. Paulo finalmente faz suas últimas recomendações ao jovem Timóteo, mostrando-lhe a importância de seguir pregando a palavra, pois foi isso que Jesus fez. Eu e você podemos observar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Perceba você o que esse texto diz. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Queridos, finalmente, eu e você podemos perceber que a recomendação de Paulo a Timóteo é agora a última etapa. Uma vez cumprido todas essas etapas anteriores, chega-se agora o momento da recompensa, o momento em que nós seremos recebidos na glória. E é esse o estágio final que Jesus nos mostra e que Paulo vai recomendar a seu filho na fé, Timóteo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, nos relata isso. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Que eu e você possamos prestar muita atenção nessas recomendações. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.